Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sextas, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Hoje eu desejo compartilhar com os meus amados irmãos sobre o seguinte tema: cultivando as disciplinas espirituais. E a base para esse tema encontra-se na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo de número 16. Vamos ler então a palavra do Senhor. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora e da que há de ser. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém, para a santa palavra de Deus. Gostaria de pontuar com os meus amados irmãos algumas premissas para facilitar a compreensão do nosso tema, cultivando as disciplinas espirituais. Primeiro, o progresso ou retrocesso na vida cristã é determinado pela nossa maneira de pensar e de agir. Segundo, o sucesso da vida cristã também depende de bons hábitos. Tem gente que não obedece regras, princípios, vive na informalidade, gosta de uma agenda totalmente informal. Não é assim que deve proceder o cristão. O cristão precisa ter uma vida organizada, cultivar bons hábitos e as disciplinas espirituais. O cristão disciplinado pela palavra de Deus não define seu caráter através do meio social onde ele está inserido, onde ele vive. Pelo contrário, o caráter do cristão é respaldado no fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Fruto do Espírito, amor, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Aí sim se define o caráter do cristão através do fruto do Espírito. O cristão maduro não define suas ações pelas circunstâncias, pelos que as pessoas acham, pelos que as pessoas dizem, mas firmado em princípios sólidos da santa palavra de Deus. Se queremos viver uma vida próspera, inspiradora, saudável, boa de se viver, precisamos investir diariamente nas disciplinas espirituais. Paulo fala de algumas disciplinas espirituais que precisamos cultivar. Nós ouvimos através da leitura bíblica, há poucos instantes, sobre várias disciplinas espirituais que Paulo estava chamando a atenção de Timóteo, como pastor da igreja de Éfeso, tanto que ele devia prestigiar essas disciplinas, como devia levar o povo também a praticar as disciplinas espirituais. Por exemplo, a primeira disciplina que Paulo orienta Timóteo, ele diz no versículo 7, Timóteo, exercita-te a piedade, né? O exercício físico é proveitoso, mas não tanto quanto a piedade, né? A piedade na Bíblia Sagrada diz respeito às nossas boas obras em relação ao nosso próximo, né? A misericórdia, a compaixão que nós devemos exercer para com o nosso próximo. Então a piedade está nesses termos, essa ocupação que nós devemos ter conosco mesmo, né? E com o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Segundo Paulo adverte no versículo 12, dizendo, Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Paulo fala do ponto mais alto das disciplinas espirituais, quando nos tornamos modelo para as pessoas, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma soberba, sem nenhum orgulho,
Não é isso que Paulo está querendo dizer, em termos de padrão, mas é um modelo de cristão que sirva de inspiração para que as outras pessoas tenham o desejo de seguir a Cristo como nós seguimos ao nosso Mestre, sejamos modelo e uma inspiração para que as pessoas aceitem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Aí Paulo começa a falar, no versículo 12, como deve ser o padrão, como devemos cultivar as disciplinas espirituais. Primeiro ele diz, exercita-te a piedade, e agora torna-te o modelo dos fiéis. Versículo 12, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos por parte. Ele chama a atenção de Timóteo dizendo, Timóteo procura as disciplinas espirituais no que diz respeito à palavra. O que eu aprendo quando Paulo explica para Timóteo sobre as disciplinas espirituais no que diz respeito à palavra? Seja padrão na palavra, tenha conhecimento das Escrituras. Jesus dizendo para os judeus no seu tempo, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e não têm ideia do poder de Deus. Paulo disse, toda a Escritura foi inspirada por Deus. A palavra de Deus é o nosso norte, é a nossa referência maior, é a nossa constituição, é a nossa regra de fé e prática. Por ela se orienta a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala no versículo 6, alimentando com as palavras da fé e da sã doutrina. O que rege a igreja é a santa palavra de Deus. A palavra apostólica é a palavra de Deus para a igreja, para todos nós. Precisamos desafiar a nós mesmos, praticar a leitura da palavra de Deus diariamente. Né? O salmista disse, o meu prazer está na lei do Senhor e nela medito dia e noite. Nós precisamos despertar para a leitura bíblica diária. Nós vivemos num mundo que todo mundo entende de religião, todo mundo é religioso, e para que saibamos onde está a verdade da palavra, precisamos pesquisar na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Né? Jesus disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Paulo fala ser padrão na palavra, padrão também no procedimento. Procedimento diz respeito no nosso testemunho cristão. Jesus disse, não se ausenta ninguém de Jerusalém, até que do alto sejais revestido com o poder do Espírito Santo de Deus. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste para ser o agente de missões e dar poder, revestimento de poder a todos os discípulos de Cristo, para que eles tivessem poder também para pregar o Evangelho de Jesus. Então hoje nós precisamos ser testemunha, ser modelo no testemunho, ter uma vida cristã condizente com os princípios da palavra de Deus, ao ponto das pessoas se inspirarem em nós e querer seguir a Jesus, porque acha bonito, acha correto o nosso comportamento. Paulo chama a atenção que nós devemos ser modelos na palavra, ser modelos também no procedimento. E ele disse, ser de modelo, padrão no amor. Agora eu vou buscar uma referência bíblica para justificar como o cristão pode ter disciplinas espirituais atreladas ao amor, o amor de Deus. Podemos viver esse amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É assim que diz a palavra de Deus. Paulo está falando sobre as disciplinas espirituais. Exercita-te da piedade, exercita-te no procedimento, no testemunho. E agora Paulo está dizendo, exercita-te no amor de Deus para consigo mesmo e para com as pessoas mais próximas a nós. Paulo disse, seja padrão também na fé.
A fé, nós estamos vivendo um momento desse isolamento social que Deus exige fé de todos nós, fé da igreja. A igreja precisa provar nesse isolamento social que é povo de Deus, que tem confiança, que está firmada a igreja nas promessas do Senhor, que não podem falhar de maneira nenhuma. Deus pode até alterar, pode mandar alterar o isolamento social, acrescentar mais dias. É ruim, é chato demais esse isolamento social, mas nós estamos nas mãos do Senhor. Ele cuida do seu povo, Ele cuida da sua igreja. Precisamos colocar nossa confiança nele e termos fé que essa situação vai passar e vamos sair mais fortes, mais dedicados na obra do Senhor. E ele disse, seja padrão também na pureza de respeito à santidade. Nós precisamos, como igreja, primar demais pela santidade, buscar a santidade através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com o corpo de Cristo Jesus, essa pureza que Deus exige de todos nós. O que nós vemos hoje é a igreja envolvida em certas questões que não diz respeito à sua missão. Hoje, muitos crentes envolvidos nessa politicagem dentro do Brasil, essa leitura política do coronavírus. Nós não temos que se meter com isso. Nós temos que orar pelos nossos governantes para que Deus dê sabedoria a eles nesse momento tão caótico, tão difícil que a igreja passa. Vamos orar pelas nossas autoridades para que Deus dê sabedoria, mas a postura do crente, a missão do crente é ser e fazer discípulos de Cristo Jesus. E nós sabemos que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci, a igreja vai vencer também. Essa crise vai passar, se Deus quiser, e Deus exige de nós que levemos a sério as disciplinas espirituais. Paulo disse, torna-te o padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Se agirmos assim, as pessoas que estão aí fora do convívio da igreja terão inspiração de querer seguir a Jesus através do nosso procedimento, através do nosso amor, através da nossa pureza, através da nossa santidade. Vamos agir assim, meus amados irmãos e irmãs. Que Deus, o Criador de todas as coisas, te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Até sexta-feira, se Deus quiser.